Bom dia União Norte Brasileira, bom dia Missão Oeste do Pará, bom dia para você que está na sua casa participando deste projeto especial de reavivamento e reforma. 21 dias na presença de Deus, buscando a Deus através da leitura desse livro, através da meditação, nos ensinos de Deus na vida de Daniel e seus amigos. E olha, não somente você, a sua família devem participar, mas convide os seus irmãos, seus amigos, compartilhe o link dessa transmissão para que mais pessoas aí também possam ser abençoadas com esta mensagem especial. Então, compartilhe esse link para que mais irmãos também participem desse momento especial. Nós agradecemos muito a União por nos integrar nesse projeto. Agradecemos ao pastor Wellington, que trouxe para nós o primeiro capítulo do livro Ordinário versus Extraordinário. Olha que lições maravilhosas nós aprendemos aí, né? Daniel, todo dia, tinha a ordem da sua vida e aí por isso Deus pôde realizar milagres extraordinários na sua vida, né? Depois o pastor Carlos Bussões trouxe para nós as lições do capítulo 2, um Deus soberano. Nossa, que bênção nós sabermos que há um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Ele está no controle da minha vida, da sua família também, da vida de todos nós. Olha, bem-vindos. Vamos então, nesse momento, cantar o nosso hino oficial, Herdeiros do Reino, louvando ao Senhor. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida dê, serei fiel até o fim. Creio que não demora.
herdeiro eu sou do reino, que está preparado. Glórias a Deus pelo reino que Ele preparou para todos os seus filhos fiéis. Você e eu desejemos cada dia ardentemente ir para o reino de Deus. Vamos orar por isso nesse momento? Feche os olhos, oremos ao Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, pela noite que tivemos, pelo repouso e pelo despertar nesse dia, cedinho, Senhor, para estarmos buscando ao Senhor nesse momento especial. Nesse momento, quando toda a Tua igreja na União Norte está integrada, estudando, lendo, meditando no livro Herdeiros do Reino, que trata da vida de Daniel e seus amigos em uma corte pagã, distante, mas ali eles foram fiéis porque eles viviam cada dia para o Senhor. Ó Senhor Deus, hoje nós também queremos te dizer, usa-nos. Nós queremos ser fiéis, nós queremos testemunhar. Por isso, ó bondoso Deus, que o Teu Espírito tome de conta cada dia de nós, da nossa família, do Teu povo nessa terra, para prosseguirmos em direção ao reino eterno, sempre fiéis ao Senhor. Abençoa no dia de hoje, no estudo que teremos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos e irmãos, você já está com o seu livro em mãos? Vamos então ao terceiro capítulo, o capítulo que trata da estratégia de Babilônia. Você sabe qual é essa estratégia? Você sabe quais são os métodos que Babilônia usa para tentar desviar o povo de Deus do reino dos céus? Vamos entender um pouquinho isso hoje. Olha, Ellen White diz assim: o rei não obrigou os jovens hebreus a renunciarem à sua fé em favor da idolatria, mas esperava conseguir isso pouco a pouco. O pastor Josanã, que é o autor desse livro, ele conta a história com a sua família. E um dia, quando a sua filhinha iria falar no culto, e ela então disse que iria contar a história de Daniel. E ela, na sua pequenez, na sua inocência, contou da seguinte forma: a história de Daniel, que era um homem que não queria orar. Por isso, o rei o jogou em um buraco cheio de leões. Os leões o protegeram do anjo. Fim. Interessante a maneira como essa criancinha apresentou a história de Daniel. Misturou tudo, né? Daniel não queria orar, por isso o rei jogou dentro de um buraco com leões. Sabe, queridos irmãos, queridos amigos, esta filha, ao contar essa história na sua inocência, pode até ser desculpada. Mas muitos cristãos adultos hoje têm criado ao longo da sua vida interpretações distorcidas do livro de Daniel. E isso, infelizmente, tem acontecido. E muitas vezes o que está por trás disso é tão somente a estratégia do inimigo em desvirtuar aquilo que é sagrado. É a intenção do inimigo de tornar os ensinos proféticos tão somente como algo da antiguidade ou histórias sem inspiração. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós não sejamos levados por estes ventos de falsos ensinamentos. E qual é a maneira que nós podemos nos proteger? Proteger a nós, a nossa família, a nossa igreja local, a nossa congregação. Nós só podemos nos livrar desses perigos se nós entendermos a maneira correta de interpretar os livros proféticos. Você sabe bem que a Bíblia tem livros históricos e livros poéticos, livros proféticos, as cartas, e os livros proféticos, eles precisam de uma orientação especial, comparar um texto aqui, um texto ali, porque eles são escritos em linguagem simbólica. E nessa oportunidade, nós queremos aqui apresentar qual é um dos princípios mais importantes na interpretação das profecias, é a harmonia da Escritura. A Bíblia não pode se contradizer. Esse princípio da harmonia da Escritura,
ele pode ser resumido da seguinte maneira: toda a Escritura é inspirada pelo mesmo Espírito Santo e tudo nela deve ser entendido como uma unidade, ela nunca deve se contradizer. Em outras palavras, existe uma harmonia entre os livros proféticos. Um livro não contradiz o outro. Um livro, na verdade, ele amplia e esclarece a compreensão de outro livro. E de maneira muito especial, isso é evidenciado nos livros de Daniel e também no livro de Apocalipse. A unidade entre esses dois livros, ela é incrível. Embora estejam separados por mais de 500 anos, a unidade desses dois livros é impressionante. Por que essa unidade ela se destaca? Justamente porque o mesmo Espírito de Deus, ele direcionou tanto Daniel quanto também João, inspirando esses dois escritores do livro sagrado. Daniel termina o livro sem compreender algumas profecias que ele havia recebido e escrito. Ele até pediu ao anjo que pudesse esclarecer tudo para ele, mas a orientação que ele recebeu é que ele deveria encerrar o livro, pois a compreensão só seria dada no tempo do fim. Já o livro de Apocalipse começa com as seguintes palavras: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Veja que impressionante, o livro de Daniel foi fechado, foi selado para não ser entendido naquele tempo. E no tempo do fim, ele deveria ser estudado e o Espírito Santo iria conduzir os estudiosos, os estudantes, para a compreensão, porque agora em Apocalipse ele foi revelado os segredos que estavam ali. O próximo parágrafo nós podemos ver que o livro de Daniel termina onde começa o livro do Apocalipse. O que Daniel não entendeu foi revelado por Jesus a João, e João escreveu para o nosso ensino. Outra ligação muito importante entre os dois livros são algumas palavras que João usou, de forma específica aqui, 6 vezes ele usou a palavra Babilônia. No tempo de João, Babilônia já não existia mais, porque lá no livro de Isaías diz que aquela cidade nunca mais seria habitada. E desde o tempo quando Babilônia foi tomada pelo Império Medo-Persas, aí no ano 538, 539, a cidade foi sendo aos poucos dominada por esse novo império e chegou o momento dela ser destruída. E essa cidade não existia mais na época de João. Então, se não existia Babilônia no tempo de João, e não existia no tempo do fim, por que João escreveu textos como: e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe do cálice do vinho do furor da sua ira? Por que Deus orientou João para escrever: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em uma só hora chegou o seu juízo? Você lembra da harmonia que deve existir entre os livros? Entre o livro de Daniel e Apocalipse, de forma muito especial. Quando João menciona Babilônia no Apocalipse, ele não está falando simplesmente de um poder político, temporal, mas ele está falando do poder que haveria de maltratar o povo de Deus no tempo do fim. E esse poder iria se intensificar, e iria combater a verdade, iria combater a verdadeira adoração, e é justamente isso que nós temos já presenciado nos últimos anos, nos últimos tempos, o poder do engano, o poder contra a verdade, tentando jogar e lançar a verdade por terra. Sabe, para deixar isso bem claro aos nossos amigos leitores, João usa o exemplo de Babilônia, é como se ele estivesse dizendo: se você quiser entender como será o poder do mal nos últimos dias, olhe para a maneira como a Babilônia agiu no tempo de Daniel. Se você compreender Babilônia histórica no livro de Daniel, você vai poder então compreender o papel
papel escatológico da Babilônia no livro de Apocalipse. Nabucodonosor foi o seu principal monarca. E ele, embora fosse um homem impiedoso, ele também possuía inteligência grandiosa, discernimento, não é? Ao conquistar outros territórios, alguns impérios antigos costumavam dizimar, eliminar toda a população daquele reino, daquele império dominado. Mas, quando nós observamos a história de Daniel e os seus amigos, a conquista de Judá foi diferente disso. Essa não foi a abordagem que Babilônia usou. Para começar, se não houvesse resistência, eles não destruíam as cidades conquistadas. E a gente lê nos escritos que Jeremias pediu várias vezes para que Babilônia, ao invadir Jerusalém, que Jerusalém não resistisse, que Jerusalém não buscasse o apoio do Egito. Então, o rei mandou que aqueles jovens nobres da linhagem real fossem levados para a Babilônia. E ali estava a verdadeira artimanha de Babilônia. Foi nesse contexto que Daniel e seus amigos foram também levados para a capital do novo império regional. E aí, quando eles chegaram a Babilônia, ao invés de eles serem chicoteados, presos, maltratados, eles tiveram um tratamento, vamos dizer assim, especial, porque eles receberam do alimento que servia à própria mesa do rei. Eles receberam bebidas que serviam à própria mesa do rei. Eles entenderam que Babilônia não começava perseguindo, mas confundindo. Que isso fique bem claro na nossa mente. A maneira da Babilônia histórica trabalhar foi de confundir, foi de sorrateiramente levar os seus dominados para aculturar-se com os naturais de Babilônia. E daqui a pouco, essas pessoas estariam sendo babilônicos também, adorando os deuses de Babilônia. Esse foi o verdadeiro intento de Nabucodonosor. É exatamente isso que o poder descrito por João no livro de Apocalipse tenta fazer com o povo de Deus agora também no tempo do fim. Sabem, hoje muitas pessoas estão enfatizando as ações de Babilônia com relação à perseguição, a decreto dominical, mas nós precisamos entender que Babilônia só persegue quando ela não consegue confundir. Ela só persegue quando ela não consegue trazer para o lado dela. O grande desejo do inimigo é nos tornar adventistas culturais. Você já ouviu falar desse termo, adventista cultural? Sabem, nós já estamos vivendo os dias do censo aqui no Brasil, contando a população do nosso país. Quantas pessoas serão desafiadas, serão perguntadas para ela qual a sua religião? Muitos poderão dizer que são adventistas do sétimo dia, mas só de nome. Mas de fato e de verdade, será que estão sendo? Ou estão misturadas com os costumes que não agradam ao Senhor? Ou estão misturadas com a cultura, com os hábitos, com alimentação, com bebidas, com divertimentos que Deus não aprova? Os adventistas do sétimo dia, de nome e de verdade, serão conhecidos pelo seu caráter, pela sua maneira de ser, de viver, de vestir, de se alimentar, de se divertir. Em tudo isso, verdadeiros adventistas do sétimo dia devem mostrar para a sociedade que são o povo de Deus. Muitos poderão dizer que são socialmente adventistas, mas não guardam mais o sábado, têm um descuido com as horas sagradas. No pôr do sol do sábado, da sexta-feira para o sábado, não estão mais buscando ao Senhor com a sua família. Isso é um risco, queridos.
Nós precisamos, por palavra e por atitude, mostrar que somos verdadeiros. Esta será uma característica do povo de Deus nos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus. Muitos hoje já acreditam na evolução das espécies, mas se consideram adventistas do sétimo dia. Outros não têm medo, não têm receio de abrir a sua boca para acusar a organização, para acusar a igreja de Deus, a menina dos olhos de Deus. Sabem, o povo de Deus hoje precisa estar muito atento para não ser um cristão líquido, um adventista superficial ou apenas nominal. E nós vemos aí que alguns estão sendo engolidos pela cultura, pelos valores da época em que estão vivendo. A perseguição só ocorre com aqueles que não abram mão dos valores e dos princípios bíblicos. Precisamos nos preparar hoje para o verdadeiro ataque da Babilônia, que é a relativização de princípios e também imersão nas ideologias e nos valores mundanos. Certo dia, um jovem estava hospedado em um hotel. Enquanto se preparava para dormir, ele ouviu uma batida à porta do quarto. Quando ele atendeu, sabe quem ele viu? Uma jovem completamente desconhecida, dizendo que estava disposta a passar a noite com ele. Ele recusou, fechou a porta do quarto e foi dormir. Se aquele jovem deixasse o seu preparo espiritual, se ele vacilasse, se ele abrisse mão dos seus valores, dos seus princípios naquela noite, poderia ser uma derrota grandiosa para a vida dele. Sabe, queridos irmãos, os guardadores do sábado já podem ter a certeza de que, com a palavra de Deus no coração, com a direção do Santo Espírito de Deus, com a vida em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, esse povo fiel, esse povo que é caracterizado por representar a Cristo e mostrar na sua vida o Senhor Jesus, esse aqui poderá ser perseguido. Babilônia não começa perseguindo, mas começa confundindo. É uma concessão aqui, é uma permissão ali, é um descuido aqui, é ali. Sabem, a perseguição começou desde o dia em que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Você ganhou um poderoso inimigo que tem o intuito de destruir a sua fé, seus valores, pouco a pouco. Mas há uma maneira de se livrar, de escapar. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já derrotou esse inimigo. Amém? Ao lado de Jesus, você é mais do que vencedor. A sua família será vencedora. Sabe, ao lado de Cristo não tem derrota. Por isso, segure na mão de Deus e vai. Vai para o dia de hoje, para as suas atividades. Segura na mão de Deus e seja fiel. Você está longe da sua família, seja fiel longe. Você, em todo lugar, segure na mão do Senhor. Sabe, existe a urgente necessidade de nós vivermos os princípios e os valores. Ellen White, ela diz que nós somos representantes de Deus para destacar os valores morais diante da nossa sociedade. Nós somos a referência. Nós somos o padrão para o mundo. Enquanto nós vemos a maioria das pessoas sem um valor, sem princípios, vivendo ideologias, há um povo nessa terra que será conhecido pela sua integridade e pela sua fidelidade. Nesse dia, Deus abençoe você, abençoe sua família, seja fiel ao Senhor nesse dia e sempre na tua vida. Vamos orar por isso agora? Fechemos os olhos. Ó Senhor, Senhor nosso, nessa manhã, Senhor, nos lembramos como os teus filhos, Daniel e seus amigos, não se deixaram levar pelos conceitos, pelas ideias, pelos planos de Babilônia que estava dominando. Mas eles foram fiéis ao Senhor, mesmo vivendo em uma corte pagã. Ajuda-nos também a sermos fiéis hoje e sempre
para em breve estarmos com o Senhor no reino eterno. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, por hoje é só, mas lembre-se, herdeiros do reino, conhecido pela sua maneira de viver os princípios e os valores do reino que Deus nos chamou para, desde já, fazermos parte dele. Deus te conceda um bom dia e vá com a bênção do Senhor. Amanhã nos encontraremos de novo, nesse mesmo horário, nessa mesma transmissão, com toda a União Norte participando dos 21 dias na presença de Deus. Um forte abraço e até amanhã.